Olá, querido irmão, prazer ter você aqui com a gente para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Então, estamos estudando o livro de Atos e para hoje nós continuaremos aqui no capítulo 1, veremos aqui os versículos 15 até o versículo 20, trazendo também aqui lições para a nossa vida. Vamos então lá? Vamos juntos caminhar? E vamos lá para o primeiro versículo aqui da nossa série, que é o versículo 15. Capítulo 1, versículo 15, meus irmãos, diz assim, nessa sequência da história que está acontecendo. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Meus irmãos, olha só que interessante aqui. Eles estavam em Jerusalém, eles estavam no cenáculo e estavam reunidos ali. E Lucas informa para nós, interessante notar que Lucas não estava aqui presente, Lucas não estava aqui no cenáculo, Lucas não era uma testemunha ocular deste evento aqui que ele relatou. Então lembre que ele fez uma acurada investigação. Interessante como ele é detalhista. Ele, sendo bem detalhista, ele fez questão de colocar até o número de pessoas que estavam naquela reunião, 120. Mas sabe o que eu acho bastante interessante? É que Pedro, ele sendo um líder nato, tanto que Jesus Cristo profetizou e falando que ele seria líder, né, desse grupo, ele sendo líder, ele toma a palavra e ele percebe, meus irmãos, uma cadeira vazia. Olha só que interessante. Neste cenáculo estavam presentes apenas 122 discípulos de Jesus Cristo. Mas, na verdade, no contexto, a gente sabe que existiam muito mais discípulos. 1 Coríntios capítulo 15 fala para nós que em um dos momentos na ressurreição de Jesus Cristo, em uma das suas aparições, de uma só vez, ele apareceu para 500 pessoas. Ou seja, no mínimo, na ressurreição de Cristo, no mínimo, tinha ali 500 discípulos. Mas aqui presente em Jerusalém, ou neste cenáculo, estavam apenas 120 pessoas. Cadê as outras 380? O que eu acho interessante e magnífico aqui é que Pedro não salientou a falta dos 380. Onde estão os 380? Não estão aqui conosco, só 120 estão aqui. Cadê a completude do corpo de Cristo? Cadê os discípulos de Cristo? Não, ele não salientou isso. Apesar de terem, no mínimo, 380 faltantes nessa reunião, Pedro ele notou apenas uma cadeira vazia. Era a cadeira de Judas. E olha só o que diz aqui o versículo 16. E ele notou essa cadeira vazia porque isso fazia parte de um cumprimento das Escrituras. Existia já no Antigo Testamento uma profecia falando dessa cadeira vazia. Então é por isso que os seus olhos fitaram nesta cadeira vazia. Parece que Pedro não ligou aqui para as 380 pessoas que estavam faltando. Ele apenas notou uma cadeira vazia. Porque atrás dessa cadeira vazia existia uma profecia. Atrás dessa cadeira vazia existia textos proféticos do Antigo Testamento que já estavam prevendo e predizendo a respeito dessa cadeira vazia. E o versículo 16, então, diz assim: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Meus irmãos, Pedro ele notou essa cadeira vazia porque existia uma Escritura. O Antigo Testamento já predizia a respeito deste evento, da traição a respeito de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo foi traído por Judas Iscariotes, que foi um dos amigos de Jesus. E na sua traição, evidentemente, após a sua morte, ele então deixa essa cadeira apostólica vazia. E Pedro então salienta para este cenário, ele salienta para este evento. Qual a lição que eu tiro daqui deste versículo? Meus irmãos, a palavra, essa escritura que nós temos aqui, essa Bíblia que você tem na mão, esses livros que na sua totalidade são 66 livros, essa Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, aqui está a palavra de Deus.
Meus irmãos, em nossas mãos nós temos a palavra de Deus. E um diferencial da Bíblia, dos muitos diferenciais, um diferencial que ela tem também de todos os outros livros, é que a Bíblia faz profecias e elas se cumprem à risca. Meus irmãos, nós temos muitas profecias que a Bíblia já fez e todas elas se cumpriram à risca. Isso é inexplicável, não dá para explicar aos olhos humanos. Por quê? Nós sabemos que isso é mão de Deus, nós sabemos que isso é dedo de Deus. Ela faz profecias e elas se cumpriram exatamente. A Bíblia ainda fez outras profecias que ainda não se cumpriram. São profecias futuras que ainda irão se cumprir. E eu tenho total certeza que todas elas irão se cumprir à risca com base nas todas as outras que já foram feitas e já se cumpriram. A Bíblia é a palavra de Deus. A Escritura toda é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo numa era, nós estamos vivendo em um momento onde a Bíblia tem sido relativizada, onde teólogos liberais têm se levantado e têm falado contra as Escrituras, têm falado contra a palavra de Deus. Existem pessoas que estão se levantando e dizendo que isto aqui, na verdade, não é a palavra de Deus, isso aqui é apenas um livro que foi escrito por homens. Existem teólogos que estão se levantando e desacreditando-se da Bíblia. Existem teólogos que estão trazendo uma interpretação errada das Escrituras. Nós estamos vivendo num período da teologia liberal, onde o que está escrito está sendo totalmente ignorado. Estão tentando mudar as Escrituras, reinterpretar as Escrituras ou simplesmente deixar de lado as Escrituras. Meus irmãos, numa era onde o mundo, a sociedade está relativizando a palavra de Deus, Pedro nos deixa uma lição interessante. Ele olhou para as Escrituras e percebeu: a Escritura está se cumprindo. A lição que fica para mim, a lição que fica para você, é que nós possamos sempre olhar para as Escrituras e nós não devemos desprezar as profecias. Nós devemos olhar para as Escrituras e saber que ela é atual. A Escritura se cumpre. As profecias feitas na palavra de Deus já se cumpriram e outras irão se cumprir. E a minha fé e o meu olhar tem que estar baseado nas Escrituras e nós devemos aqui enaltecer a Bíblia, não diminuí-la, não deixá-la de lado, mas olhar para as Escrituras, como Pedro fez. Ele olhou para a Bíblia, olhou para a cadeira vazia e falou: a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia é exata, ela sempre esteve certa. A cadeira vazia de Judas é um cumprimento das Escrituras. A valorização, meus irmãos, valorização das Escrituras tem que estar na nossa vida, tem que estar no nosso coração e tem que ser a centralidade da nossa igreja e dos nossos cultos. A Bíblia tem que ser o centro. A partir do momento que a Bíblia deixa de ser o centro da minha vida, a partir do momento que a Bíblia deixa de ser o centro da minha igreja, do culto da minha igreja, nós perdemos o caminho. Nós estamos rumando para lugares perigosos, porque a Bíblia é o nosso guia. Como Davi já diz em Salmos 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Meus irmãos, é pela Bíblia que nós somos guiados. Ela é luz para o nosso caminho. É pelas sagradas as Escrituras que nós somos guiados. E nós não devemos desprezar as Escrituras. Mas como Pedro, olhar para a Bíblia e dizer: a Bíblia é atual. E eu devo ler essas palavras. Eu devo crer nestas palavras. Mas vamos avançar um pouco mais. Quando Pedro, então, ele não aqui deu atenção ou reparando muito a falta dos 380, ele apenas reparou na cadeira de Judas, porque isso fazia parte do cumprimento de uma profecia. No versículo 17 diz assim para nós: porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Pedro aqui ele está falando sobre Judas. Olha, Judas foi contado conosco. Ele estava no colégio apostólico. Ele estava neste ministério que nós estamos atuando. Esse ministério que Jesus Cristo escolheu a dedo para nós. Escolheu as pessoas que sentariam nessa cadeira apostólica. Judas teve parte conosco, mas não ficou, não permaneceu. Meus irmãos, aqui nós podemos falar também, aplicando para a nossa vida e para a nossa realidade, que o joio é uma realidade.
Lembra da famosa parábola que Jesus Cristo contou do trigo e do joio, mostrando o trigo como os filhos de Deus e o joio como os filhos do maligno? Satanás, no meio da igreja, ele planta o joio. Satanás, no meio da igreja, ele planta falsos crentes, pessoas que parecem ser crentes. Meus irmãos, o joio é uma realidade. O joio existe, está dentro das nossas igrejas. São pessoas que parecem ser crentes, estão lá e fazendo parte da membresia, mas não se converteram a Jesus Cristo. São pessoas que não estão submissas ao senhorio de Jesus Cristo. Note a vida de Judas. Judas, ele andou com Jesus Cristo, estava sentado na cadeira apostólica. Judas fez milagres, assim como Jesus Cristo concedeu para todos os discípulos o poder de fazer milagres. Judas estava no meio. Judas também expulsou demônios. Judas fez muitas coisas que os discípulos também fizeram. A única diferença era que ele não era salvo. A diferença é que Judas, ele nunca tinha crido em Jesus Cristo, nunca tinha arrependido do seu pecado. Ele continuou vivendo a sua vida de disfarce, vivendo um personagem. Estava ali sentado na cadeira apostólica, mas na verdade ele não estava submisso ao senhorio de Jesus Cristo. Uma lição que fica para nós é que nós devemos tomar cuidado, sabendo que existe essa erva daninha plantada na igreja. Existe essa erva daninha plantada numa igreja local. Existe o joio, ele está lá presente. O que você tem que salientar é que você tem que ter certeza que você é o trigo. Você tem que ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus, da sua submissão ao Senhor Jesus. Você não pode ter dúvidas disso. E nós devemos salientar que o joio é uma realidade. Eles estão lá para atrapalhar a obra de Deus, para atrapalhar a obra de Cristo. É o que Pedro está dizendo. Judas esteve conosco, ele foi contado entre nós, ele alcançou sorte neste ministério. Olha só aqui o versículo 18 ao 20, falando aqui sobre o fim da vida de Judas. Diz assim: ora, este, Judas, adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não acha quem nela habite, tome outro o seu bispado. O que eu acho interessante é que Pedro, ele estava valorizando as escrituras. E diante desse cenário da morte, do suicídio de Judas, ele olhou mais uma vez para a Bíblia. Ele foi para Salmos e percebeu: a Bíblia é real, a Bíblia, ela se cumpre, e aquilo que a Bíblia fala no Antigo Testamento está se cumprindo agora. Pedro tinha um olhar para as escrituras, diferente de Judas, que ele não olhou para Cristo, não olhou para as escrituras. E é interessante, meus irmãos, notar neste relato aqui, que esse relato sobre a morte de Judas não é contraditório a Mateus capítulo 27, mas na verdade é complementar. Esse relato aqui, talvez quando você lê o relato da morte de Judas em Atos capítulo 1 e você compara com Mateus capítulo 27, de primeira mão alguns podem pensar: não, mas calma aí, como é que Judas morreu? Ele se enforcou, ele se precipitou, caiu de um precipício, as suas entranhas saíram, sua barriga abriu, como que foi a sua morte? Quem é que comprou o campo? Foi Judas ou foi a liderança religiosa? Porque lá em Mateus fala que ele pegou o dinheiro e jogou para a liderança religiosa. Daí pode ficar aquela dúvida, mas não é contraditório, na verdade é complementar. Você pode encaixar os fatos, você pode encaixar os eventos e entender aqui o que aconteceu. Então note que Pedro estava dizendo aqui que Judas comprou um campo e precipitou-se nesse campo, caindo, arrebentando-se pelo meio, e todas as suas entranhas então caíram, se derramaram. Então isso aqui é o que Pedro está falando aqui quando fala sobre a morte de Judas. Mas vamos fazer um comparativo, olhando então para Mateus, e como Mateus ele fala sobre a morte de Judas. Olha só Mateus capítulo 27, eu lerei aqui o versículo 3 a 8, que dizem assim esses versículos:
Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre da oferta, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então, nós podemos perceber que não é contraditório, ainda que pareça de um primeiro momento, na verdade isso aqui é complementar. Meus irmãos, o que aconteceu aqui? O que nós podemos encaixar, entender o que aconteceu? Judas, quando ele teve aquele remorso, porque ele não se arrependeu, a Bíblia não diz que ele se arrependeu, ele simplesmente teve aquele remorso, aquele peso de consciência, mas ele não se voltou arrependido a Jesus Cristo, como Pedro fez. Pedro, lembra que ele negou a Jesus Cristo e ele se arrependeu, chorou amargamente, mas ele não foi se matar. Ele realmente teve um arrependimento verdadeiro, diferente de Judas, que não foi. Então Judas, quando ele teve esse peso de consciência, ele foi lá conversar com a liderança religiosa, tentar ali, vamos dizer assim, desfazer o seu pecado, mas evidentemente não conseguindo, ele pega aquele dinheiro e lança para o meio do templo, lança em direção à liderança religiosa e ele de fato vai se enforcar. E ele vai para essa localidade. Então, o que a gente percebe que nesse cenário ele foi lá, montou uma corda, possivelmente em alguma árvore ali e se enforcou, morrendo ali, enforcado. Com o passar do tempo, provavelmente aquela corda ou o galho quebrou, a corda se arrebentou e o seu corpo, talvez ali já inchado, né, porque já estava morto, caindo naquele precipício, se abriu pelo meio e todas as suas entranhas então se derramaram, saíram de si naquele campo. E aquele foi o campo exato que a liderança religiosa comprou para fazer então um cemitério para estrangeiros. Então eles compraram aquele campo com dinheiro de Judas. Por isso que lá em Atos diz que foi Judas quem comprou, porque foi atribuído a compra para ele, porque o dinheiro pertencia a ele. Por isso então que Lucas atribui a compra a Judas Iscariotes. Mas quem efetuou, vamos dizer assim, a compra, o pagamento, foi a liderança religiosa que estava na posse daquele dinheiro. Então perceba que é complementar esses dois eventos, esses textos aqui não são contraditórios, mas tudo ali é complementar, tudo se encaixa perfeitamente quando você para analisar os fatos, quando você para analisar os eventos. Meus irmãos, a cadeira vazia. O que eu quero salientar aqui para nós? Judas, ele teve todas as oportunidades para crer em Cristo. Todas as oportunidades, mas ele não creu. Ele teve todas as oportunidades para se arrepender dos seus pecados, mas não se arrependeu. Ele ouviu, assim como os outros discípulos, ou melhor, assim como os outros apóstolos, ele ouviu das palavras de Deus. Ele ouviu as palavras de Jesus Cristo. Ele estava andando com Jesus, viu Jesus fazendo milagres, inclusive ele próprio, Judas, fez milagres, como os outros discípulos fizeram também milagres. Assim como os outros discípulos também expulsaram o demônio, Judas também esteve participante deste ministério. Mas Judas, apesar de ter todas as oportunidades, ele não se arrependeu, não se submeteu, não creu em Jesus Cristo. Ele não creu. Outra coisa interessante, Judas não estava predestinado a trair a Cristo, assim como alguns de uma visão calvinista, predeterminista, querem impor as Escrituras. Não, Judas não estava predestinado a trair a Jesus Cristo. A Bíblia, quando fala no Antigo Testamento já dessa traição, ela está revelando um evento e não está predestinando um evento.
Quando fala aqui a respeito da traição de Judas, o Antigo Testamento está abrindo uma janela revelacional. O Antigo Testamento está revelando um evento que irá acontecer, mas o Antigo Testamento não está predestinando, de uma certa maneira, como se Judas não tivesse escolha e ponto final para a sua vida. E já era, porque Deus já tinha predestinado Judas a trair a Jesus Cristo. Não, meus irmãos, não é assim. Não é assim que nós devemos interpretar as Escrituras e não é assim o caráter de Deus também, porque dessa maneira a gente acaba manchando o caráter de Deus e fazendo com que Deus, na verdade, no fundo, seja culpado pelo pecado que Judas praticou traindo a Jesus Cristo. Não, não é dessa maneira. Então perceba que a Bíblia, ela traz essa revelação e não essa predestinação a respeito em cima de Judas. O que eu estou salientando aqui? Que a cadeira estava vazia porque Judas quis. A cadeira estava vazia porque ele intentou atrair a Jesus Cristo, porque a ganância estava no seu coração, porque ele olhou para o dinheiro e olhou para Cristo Jesus e ele valorizou o dinheiro. Ele tinha um outro Deus no seu coração, ele tinha Mamon, o dinheiro como Deus no seu coração, e ele desprezou a Jesus Cristo. A cadeira estava vazia, porque Judas não quis se arrepender, Judas não quis crer no sacrifício de Jesus Cristo, não quis crer em Jesus Cristo. E essa mensagem de hoje é para aqueles que a gente intitula como sendo o amigo do Evangelho. Sabe aquela pessoa que a gente fala que é amigo do Evangelho? É aquela pessoa que não é crente, aquela pessoa que não creu em Jesus Cristo, mas ela é aquele ser amigável. Eu gosto dos crentes, frequenta até os cultos às vezes, né? Mas é aquela pessoa que não assume um compromisso real com Jesus Cristo. A pergunta que eu faço para você que está nessa condição, que ainda não assumiu um verdadeiro compromisso com Jesus Cristo, você realmente quer deixar essa cadeira vazia? Foi o que Judas fez. Ele sentou naquela cadeira temporariamente, mas ela ficou vazia, porque ele não quis crer em Jesus Cristo. Hoje você está sentado nessa cadeira, tendo todas as oportunidades para crer em Jesus Cristo. Hoje você está sentado nessa cadeira, a cadeira da graça, e Deus está estendendo oportunidades para você se arrepender dos seus pecados. Mas será que você vai ser como Judas? Vai viver a sua vida aqui sem realmente ter esse compromisso com o Senhor? Sem realmente assumir esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo? Será que você vai partir desse mundo e deixar essa cadeira vazia? Olha, essa cadeira está sendo oferecida para você, a salvação está sendo oferecida para você, a graça de Jesus está com os braços estendidos para você, para salvar a sua vida, porque a salvação vem somente por meio de Jesus Cristo. Mas será que, apesar de todas as oportunidades, você vai negar? Será que, apesar de todas as oportunidades, você vai rejeitar essas oportunidades? Você vai rejeitar essa salvação que está sendo oferecida para você? Será que você fica feliz e contente e satisfeito com o título de amigo do Evangelho? Olha, uma pessoa que é apenas, vamos dizer assim, um amigo é um termo que a gente usa, né? Um colega do Evangelho, amigo do Evangelho, mas não tem compromisso com o Evangelho, você não entrará no céu. Você realmente precisa ser filho do Evangelho. Você realmente precisa ser filho de Deus. Note, não deixe essa cadeira vazia, como Judas fez. Não deixe essa cadeira vazia, como Judas ele realmente ali realizou. Apesar de 380 pessoas não estarem presentes ali no cenáculo naquele momento, mas apesar delas não estarem lá, Pedro sabia, eram pessoas salvas, eram pessoas convertidas. A cadeira de cada uma estava ali ocupada tranquilamente, apesar de não estarem presencialmente ali. Mas ele notou a cadeira de Judas que estava vazia, e Judas naquele momento não estava no céu. Judas, naquele momento, ele estava no inferno. Judas, naquele momento, ele estava nessa realidade infernal. Ele continua lá até ao dia de hoje, porque ele não se converteu. Judas não se arrependeu dos seus pecados. E você vai continuar nessa condição? Será que ao partir desse mundo você vai deixar essa cadeira vazia? A cadeira da oportunidade, a cadeira da graça, a cadeira da salvação? O último versículo eu gostaria de deixar para você, que está em Mateus capítulo 8, versículo 11, que diz assim, Mateus 8, 11, mas, Jesus falando, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus Cristo está falando aqui que muitas pessoas se assentarão na cadeira da salvação, na cadeira da graça, nessa cadeira desse banquete que um dia acontecerá. Muitas pessoas vindo do Oriente, muitas pessoas vindo do Ocidente, elas vão sentar para esse banquete. Mas muitos que são considerados filhos do reino não estarão assentados nessa cadeira. Muitos que são chamados de filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Note, a oportunidade da graça está sendo oferecida para você. Tem uma cadeira para você sentar e receber a salvação gratuitamente em Cristo Jesus. Mas será que você, apesar de ser chamado de amigo do Evangelho, a pessoa que é amigável, a pessoa que é tolerante, a pessoa que não é contra o Evangelho, mas será que você, evidentemente, que ainda não assumiu um compromisso com Jesus Cristo, ao morrer, para onde você vai? A Bíblia fala sobre essas trevas exteriores. A Bíblia fala sobre a realidade do inferno. E existem muitos lá que a gente poderia chamar de filhos do reino, que a gente poderia chamar de amigos do Evangelho, que estão hoje no inferno, porque nunca sentaram na cadeira de uma maneira permanente, nunca sentaram na cadeira, e eu estou dizendo aqui, crendo em Jesus Cristo, nunca creram de fato em Jesus Cristo. A oportunidade, evidentemente, está dada para você. Não permita que essa cadeira um dia fique vazia, mas realmente creia no sacrifício de Jesus Cristo, creia no seu sangue, creia no sacrifício dele para que você tenha os seus pecados perdoados, para que você possa ser redimido nessa salvação que há somente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família. Continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos, nessa grande jornada que nós temos ainda dentro deste livro.